Marcílio Dias. Inclusive dá pra... O Ercílio, que tá treinando desde novembro. E uma pra Chapecoense, que tá com o Dalpozo. Inclusive, com esse novo regulamento, é muito provável que o Avaí talvez não se classifique. Claro. Porque só classificam 4. O Avaí deu férias agora, vai treinar... O campeonato começa dia 18. O Avaí vai fazer pré-temporada curta. O Ercílio já tá treinando há muito tempo. Figueirense já deve estar... Também já deve começar a treinar daqui a pouco. Esses times todos já estão treinando, sim, cara. Não, e eu queria entrar nessa questão de mudança do regulamento. O nosso grande CEO, Lucas Pedroso, excelentíssimo CEO, a gente pode ver os resultados incríveis desse CEO magnífico, deu entrevista na CBN. O Elon Musk do Mangue. Por coincidência, na CBN, mas Pois é, incrível. Né, mas ele deu entrevista falando que... Sério? Na CBN? Não, coincidência. Pô, aí tu me surpreendeu. Aí ele deu entrevista. Nessa tu me pegou, cara. Ele deu entrevista que a Federação Catarinense propôs 2 regulamentos. Que o regulamento vai ser, que foi o aceito, que vai ser igual era antigamente, só que antes classificavam 8, só que agora classificam 4. Aí tem uma semifinal com um jogo e uma final com 2 jogos. Antes tinha quartas, 2 jogos, semi 2 jogos, final 2 jogos. Então, bem menos jogos. São 14 datas só. Sim, agora, 14 datas. O que foi e tinha um outro modelo, que era 2 grupos de 6, e se classificam os 2 primeiros, aí semi e final. E a ideia era, nesse regulamento, ter como tem no Campeonato Paulista, que é o troféu do interior, o troféu dos ruins, né? Sim. Que decidia uma vaga na Copa do Brasil, que aí mataria a Copa Santa Catarina em setembro. E teria um torneio de rebaixamento que a gente já disputou 2 vezes. 3 vezes, em 2014, 15 e 16. Então, esse modelo não foi aceito, foi rechaçado, porque, por exemplo, um clube como Marcílio Dias, Ercílio, Santa Catarina, Caravaggio, enfim, eles teriam 3 jogos em casa só no estadual. O que estadual para esses clubes vale muito. Então, eles nunca iam aceitar, porque, por exemplo, o Ercílio tem só o Catarinense para jogar e a Copa Santa Catarina. Ele não ia aceitar perder os jogos em casa e eles não aceitaram. Para o Avaí seria bom esse modelo, até o Pedroso falou que o estadual para o Avaí é deficitário para os outros clubes. É o grande campeonato do ano, né? Por exemplo, Joinville, enfim. Então foi aceito esse modelo. E o Avaí com o Júlio terminou em quantas vezes em quarto entre os 4? Uma vez só. Uma vez só. Então, na gestão dele, o mais comum seria o Avaí ser eliminado antes. Então, a gente tem que se preparar já para nem se classificar. Para nem se classificar, né? Pelo que... Tendência, né? Não é torcida, é tendência. É o que eu tô falando. Minha torcida que termina em primeiro, ganha a semi de 4-0, depois as finais de 8 e 24-2. É o que eu tô falando, assim, ninguém tá aqui rogando praga e torcendo, jogando contra, pelo amor de Deus, né? A gente torce pelo bem do Avaí. Repito, quero que ano que vem o Júlio seja campeão da Série B com o Avaí e seja campeão estadual. Mas o que tá se desenhando é um museu de grandes novidades. Realmente, não tem muito o que fazer, né? A gente vai ter mais do mesmo, repetindo agora o álbum da Legião Urbana, mais do mesmo, para poder suportar tudo isso. Tinha que chamar o Machine para falar. O grande problema, eu acho, isso aí não é culpa do Avaí, tá? Isso aí é o Avaí, por exemplo, que fundou a Federação Catarinense de Futebol, ter o mesmo peso de voto que o Caravaggio, com todo respeito ao Caravaggio, que o Santa Catarina. É desigual, pô. O Avaí basicamente paga pra jogar esse campeonato. Não faz sentido, assim. E daí outra coisa, o regulamento. Porra, semifinal, um jogo. Tipo, na hora boa do campeonato, que é o mata-mata, a hora que as pessoas... A hora que dá dinheiro, a hora que a torcida vai nos jogos, vai ser 3 jogos. Uma semifinal e 2 finais. Porra, vai ter um monte de jogo nada a ver nesse campeonato, cara. Meu Deus do céu. Sobre essa questão o 8º contra o 9º. Vai dar um carro esse ano de novo? Não vai dar nada. E outra coisa, 12 times no campeonato catarinense. Vamos botar a mão na cabeça, né? Vamos parar de pensar em interesse próprio e vamos fazer um campeonato decente. 8 clubes tá mais que o suficiente pra mim. 8 clubes e aí a gente começa a ver, ver gramado sintético de futebol
de 7, a gente começa a ver arquibancada de circo. A Não gente pode começa a reclamar ver... disso. De gramado, gramado nosso não pode reclamar, foi um É, pasto no sim, último mas ano. a gente começa a ver um monte de situação de futebol quase amador, um campeonato que era para ter um mínimo de sabe, de É por respeito. isso que ganha um carro, pô. Por que é isso uma que não merda. valoriza, né? É Não uma merda, valoriza, o campeonato é verdade. horrível. Não, sobre essa questão de peso de voto é complicado, eu entendo, mas, porra, aí a gente iria pra Série A e a gente não ia ter o mesmo peso de voto do A gente não tem... Palmeiras, porque ele deu mais vezes campeão brasileiro. Acho que não é por aí. Se a gente tá inserido no mesmo Não, mas tem que campeonato ser- que o Caravaggio, ele tem o Mas mesmo assim, peso. tem que ser um campeonato que seja sustentável pra todo mundo. Mas não vai ser, porque o estadual não é. Tá, mas que tem que ser um pouquinho menos deficitário pra Avaí, cara. Cara, Avaí, Criciúma, Chapecoense deve ser o time que mais se foda pra jogar catarinense. Claro que é, mas a Pro questão... Figueirense deve ser uma benção. A questão é que a federação tá nem aí. Ó, A como é federação que- quer lucrar em cima. Como é que Na o- realidade, a Federação Catarinense nem precisava existir. Ou você acha que, sei lá, o Júlio, o presidente do Criciúma, o do Joinville, o do Figueirense, não consegue conseguir Organizar uma liga ali e fazer. Claro que consegue, O pô. Júlio, acho que não. o Júlio acho que não, a liga ia falir. Ele ia enterrar 5 times de uma vez só. Não, mas falando disso daí... Dava pra contratar uma empresa pra organizar, não precisava ser ele. O que eu não consigo entender se tudo bem, o Já campeonato... tem a Federação Catarinense. É, pô. no caso, então, é tirar uma que não roube roubo no sentido figurado, que tire percentual, toda a renda que o Avaí tem, a federação come uma parte, não só o Avaí, todos os clubes. E pra quê? Pra um campeonato porco. Por que tem que ter aquela sede, aquilo tudo lá em Balneário Camboriú? Por que a federação tem que dar lucro? Tem que dar lucro porra nenhuma, tem que pegar o dinheiro que Distribuir tem pros e clubes, Tem que distribuir, estruturar porra. o futebol catarinense, né? Aí Não, fazer uma Copa Santa Catarina que os times pequenos Mas possam sabe- jogar. Mas sabe o que eu não entendo nessa questão do futebol de Santa Catarina? É o seguinte, né? Claro